Saúde a todos nessa noite com a paz do Senhor. Como sempre, todos os dias nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e que ainda vai fazer na nossa vida. Sabia que você tem que agradecer a Deus às vezes por coisas que você não recebeu ainda? Isso é bíblico. Na realidade, nós agradecemos a Deus por coisas que nós ainda não temos, mas que temos certeza que teremos. Porque isso são muitas coisas que Deus promete a nós, desde que nós venhamos andar de acordo com a vontade dele. E se você tem andado de acordo com a vontade de Deus, certamente você tem motivo para agradecer a Deus por tudo quanto Ele já tem feito. Mas pastor, ainda não recebi. Mas se você começar a dar graça antes de receber, você pode ter certeza que Deus vai acelerar isso. Porque Ele vê que a tua fé é uma fé além até mesmo da nossa vontade. É uma fé que você aplica em algo que você não está vendo, não está presente, mas você sabe que para Deus tudo é possível. Quando você tem esse pensamento, você pode ter certeza que Deus sim vai trazer para a tua vida muito mais rápido do que você está pedindo, do que você imagina. Basta darmos lugar a Deus. E Ele tudo fará, a palavra fala. Mas para isso é preciso que nós venhamos já agradecer a Deus. Mas eu não recebi. Tem crente assim, né? Mas eu não recebi, por que eu vou agradecer? Você vai agradecer porque você sabe que você automaticamente, a partir do momento que você começa a agradecer por algo que você ainda não recebeu, a Bíblia diz que nós adoramos um Deus que nós nunca vimos, mas você crê que Ele existe. É ou não é? Se você crê que Ele existe, isso já te faz ser merecedor das misericórdias de Deus. Muitas vezes nós até mesmo questionamos a Deus pelas coisas que já recebemos. Tem pessoas que não agradecem nem o que já recebeu. Imagina o que ele vai receber ainda, né? Vive com Deus na unha o tempo todo, dizendo: se Deus não fizer que eu faço isso, eu faço. Ô irmão, larga a mão de bobeira. Você não tem poder de guerra com esse Deus. Nenhum de nós temos. Afinal, Ele não está do nosso lado para promover guerra, mas Ele está do meu e do seu lado para promover um convívio em paz, gozo, libertação, muita proteção dEle. É isso que Ele é para nós. Deus é tudo e nós sem Ele somos nada. Amém? Palavra de hoje, Apocalipse 22:15. Vou entrar num assunto meio pesado aqui hoje. Sempre na segunda-feira a gente entra em algum assunto pesado, né? Que alguns crentes não gostam. Pra que falar sobre disso, pastor? Tem tanta coisa boa para falar. Tem, irmãos. Mas para você e eu recebermos as coisas boas, temos que estar cientes daquilo que desagrada a Deus. Temos que estar cientes de que tem coisas que Deus requer de nós. Tem muita coisa. O sol está saindo aí, cara, você viu? Então, nós temos que entender isso. Se nós não entendermos isso, estamos de fato andando de costa, né? Andando para trás, né? De costa aí. Vamos ler o livro de Apocalipse 22, versículo 15, que diz: no entanto, fora estão os cães, os bruxos, e ocultistas e os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. A gente vê que nesse único versículo fala praticamente de 100% das coisas que Deus não gosta. Que Deus
odeia. Segundo a Bíblia, Deus odeia quem pratica esse tipo de coisa. Pastor, mas Deus odeia? Odeia. Ele odeia os que andam como cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem moralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Mentir, todo mundo já sabe que o pai da mentira é quem? É ele mesmo, você já sabe, né? Então nós temos que ter noção, irmãos, de que a Bíblia, ela está sempre nos alertando com relação às coisas que desagradam a Deus. No entanto, estarão fora os cães. Vamos parar aí nos cães. Pastor, quer dizer que os cachorros lá de casa, nenhum vai. Não, bicho nenhum vai. Ele é um animal. Está escrito cães, mas vocês vão entender no longo dessa conversa aqui hoje que cães, Deus está se referindo a algumas pessoas com comportamento extremamente terrível, que aos olhos de Deus estão desaprovados. Vocês estão entendendo? Não é cachorro com quatro patas. São pessoas que cometem certas coisas que desagradam terrivelmente Deus. E tem mais uma. A Bíblia diz que nós não devemos de maneira nenhuma confiar nos cães. Nós vamos ver isso daqui a pouco, né? Presta bem atenção o que diz o livro de Isaías 56, versículo 10, com relação aos cães. Vamos começar por aí para que você entenda. O que é não estarão fora, né? Os cães. Então eu parei aí nos cães. Aí agora eu vou para Isaías 56, versículo 10, que diz: as sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir, deitam-se e sonham, só querem dormir. Estão começando a entender que o comportamento de pessoas que têm esse comportamento de cães são pessoas que não têm conhecimento, são cegas, né? Mudos, incapazes de latir. E sonham e só querem dormir. Tá entendendo por que a palavra fala? Cães. Cães é mesmo. Todo cachorro que você olha é o comportamento do cachorro que Deus trouxe para a palavra. Só quer dormir. Nunca quer acordar para o despertar de Deus. São pessoas que não têm conhecimento, não se preocupa também em ter, porque afinal são consideradas cegas. Isaías 56, versículo 10 afirma isso. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. E é exatamente isso que nós estamos vivendo, a era dos cães. A maioria de nós estamos vivendo isso. Queremos apenas dormir. Não queremos saber se o mundo está virado de cabeça para baixo ou não. O nosso negócio é deitar e dormir. Exatamente em um momento onde nós deveríamos estar buscando mais a Deus, estar aliado e vigiando o tempo todo e observando o mover das coisas em todo o nosso planeta. E o povo de Deus, a maioria, estão facilitando as coisas. Vamos servir a Deus de qualquer jeito, porque de qualquer jeito é que é. Deus só quer nosso coração, né? Como eu sempre brinco aqui. Mas Deus não é esse Deus que eu conheço e nem tampouco você. Nós conhecemos um Deus que exige de nós um pouco mais de nós mesmos para com as coisas dele.
Se nós não tivermos essa consciência, estamos nos comportando como Isaías 56:10. Estamos cegos. Os sentinelas de Israel estão cegas, né? E não têm conhecimento. E é uma realidade hoje. É uma verdade. Poucas pessoas que servem a Deus têm conhecimento profundo do que é Deus. Porque afinal estamos indo para a igreja buscar simplesmente o que nos interessa. E alguns oportunistas já sabem que você e eu somos assim e só aplica aquilo que vem de encontro. Mas a palavra de Deus nos alerta todos os dias que nós venhamos abrir os nossos olhos e não se comportarmos como cães. Por isso a palavra fala cães. Cães são pessoas adormecidas, cegas, que não tá nem aí. Estão nem aí, estão perambulando, né? Andando de um lugar para o outro e dizendo, se Deus não falar comigo, só se levanta na hora de comer, né? E aí se Deus mudar a ração, se mudar a ração, vixi. Vamos entender em Provérbios 26:11 o que está acontecendo em muitas ocasiões nas nossas vidas. Provérbios 26:11 diz assim: como um cão que torna ao seu vômito, é o insensato que repete suas tolices. É Provérbios 26, capítulo 26, versículo 11, que está afirmando isso na noite de hoje. Como um cão que volta ao seu vômito, é o insensato que repete as suas tolices. Então hoje está muito normal as pessoas estar repetindo as suas indecências, as suas imoralidades. Ah, pastor, foi o diabo. Quando a ripa de Jeová estiver nas tuas costas, aí você vai ver que nem tudo foi o diabo. Às vezes foi você mesmo, eu mesmo, que decidi voltar atrás. Aí Provérbios 26, versículo 11 diz: como um cão que torna o seu vômito a repetir o mesmo pecado. Por isso que a palavra fala que estarão fora os cães. Não está falando de cachorro. Está falando de comportamentos, de pessoas que têm um certo comportamento que Deus, de maneira nenhuma, vai ser misericordioso com ele ou com ela no dia do julgamento. Como um cão que torna o seu vômito, o insensato é o insensato que repete as suas tolices. O que Deus diz para Maria Madalena, ele diz: vai e não peques mais. Não foi ou não foi? Deus deu uma ordem para Maria Madalena, não foi? Maria, vai e não peques mais. Quer dizer, pastor, e se ela voltar a pecar de novo, aí já é um problema dela com Deus. Já é um problema dela com Deus. Porque Deus deu-lhe uma ordem: vá e não peques mais. Quando a pessoa retorna a pecar aquele mesmo pecado, é o que está escrito aqui em Provérbios 26, versículo 11, que diz: como um cão que torna o seu vômito. É o Senhor comparando-a com um cão. É aquela pessoa: eu caí em adultério hoje, né? Aí vai lá, conserta tudo. Daqui a pouco, não vai nem 20 dias, caiu de novo. Adultério de novo. Foi a fraqueza, coloca a culpa em tudo. Mas a maioria desse povo não assume: fui eu que não virei o meu rosto para a linha reta a qual foi determinada na minha vida, que eu olhasse sempre para frente e jamais olhássemos de lado. O caminho é estreito, mas a sua visão é ampla. Então,
Sempre nesse caminho vai ter algo te chamando a atenção para que você de Cristo e passe a olhar os benefícios, né, que o oportunista, que é inimigo das nossas almas, vem preparando ao longo desse caminho. Por isso que nós não temos que olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olharmos sempre adiante, na intenção de que um dia você seja aprovado, aprovada, porque você não olhou nem para um lado e nem para o outro. Mas infelizmente, há pessoas que, mesmo que já saiu do mundo, mas ele ou ela ainda tem algo dentro dele ou dela que não consegue se desprender dos desejos carnais. Não consegue, não tem como. Mas por que não consegue? Porque não vai aos pés de Cristo verdadeiramente. Então hoje está virando uma moda isso. Uma moda que o Senhor chama de cães insensatos, quem volta comeu mesmo lá no chiqueirinho aonde Deus te tirou e me tirou. Essa é a diferença. Nós temos que prestar atenção para que não venhamos de maneira nenhuma entrar em contradição com as coisas que Deus exige de cada um de nós. E em 2 Pedro capítulo 2, 2 Pedro capítulo 2 e versículo 22 diz: dessa maneira confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a se envolver-se no lamaçal. 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 22, vem confirmando que provérbio 26 e versículo 11 diz, né, como um cão que torna o vômito, é o insensato que repete as suas tolices. Mas pastor Zé Carlos, caí de novo com aquela carinha de madeira, né? Mas irmão, a cada 15 dias tu cai. Temos que rever os nossos conceitos. Porque quem está alinhado com a vontade de Deus, essa pessoa caminha sempre em passos curtos, mas firmes, em direção aos propósitos de Deus. Ele não vai abrir espaço de maneira nenhuma para aquilo que mais derruba ele. Mas há pessoas que estão levando Deus como se estivesse levando uma criança, um brinquedo, uma coisa assim. E se não prestarmos atenção, da mesma maneira como o cachorro volta ao vômito, é o insensato que repete as suas tolices, em Provérbios 26 e 11. Mas 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 22 diz: desta maneira confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada, quer dizer, lavou ela todinha, a porca, está falando de uma porca, volta a se envolver-se no lamaçal. Está entendendo a comparação que Deus faz? Então nós temos que nos cuidarmos muito, porque Deus já te tirou, né? E também me tirou de todo esse lamaçal, nos tirou da poça de lama, preparou, colocou o melhor das roupas em nós. Por que que nós temos que voltar atrás? Porque tudo na vida é um momento. A vida ela é feita, constituída de momentos para o homem do mundo. Mas você que serve a Deus não é feito de momento. A sua vida é feita de certeza de que você vai um dia morar no céu. Mas para morar no céu, Deus nos lança, né, certas obrigações que nós temos que passar. Ah, pastor, mas eu não consigo. Se você está falando com a tua própria boca que não consegue mesmo não.
Então, quando a palavra diz lá em Apocalipse que estarão de fora os cães, entenderam que não é cachorro, não é um bicho. São alguns comportamentos que nós temos que não está alinhado com as coisas que Deus requer de cada um, de nós. E 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, ainda fala que a porca lavada, limpa, né? Ela ainda volta a se envolver com a lama. E é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Pessoas que estão na igreja, mas não esqueceram do velho eu. Não se desmamaram por completo das coisas que a carne deseja. Nós temos que lutar muito com relação a isso. Êxodo capítulo 8, versículo 15 diz: apesar disso tudo, assim que o faraó percebeu que houve alívio ao seu redor, obstinou-se novamente em seu coração odioso e não deu mais ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor havia predito, né? Ou previsto, né? Esse é um exemplo. Faraó, por mais que as coisas acontecessem na vida dele, por mais que Deus dava espaço para ele se arrepender, assim que passava as 10 pragas, né? Assim que passava mais uma praga, ele, ao invés de se arrepender e ir aos pés do Senhor, a Bíblia diz que ele ficava ainda mais odioso. E era um ódio que não era só na cabeça. O ódio de Faraó vinha do coração. Ele dizia: ah, passou, essa aí passou. Pois agora sim é que eu vou pegar Moisés, é agora sim que eu vou... Então, isso é a mesma coisa. Isso é um comportamento de cão. Ele volta ao conceito de vingança. Quem vive assim se comporta como cão. Por mais que as coisas já passou, que você levou um abalo, passou por tanto sofrimento, perseguição, talvez na mão dessa dita cuja pessoa. Mas lembre bem que hoje você é crente. Lembre bem que o Senhor vos resgatou, então por isso você não pode nem deve ter o comportamento de cão. Que é aquele que Deus resgatou, colocou de pé, mas você ainda tem aquele irmão lá atrás que te fez o mal, que ainda cogita no seu coração e na sua cabeça, ou eu, né? O dia que eu pegar ele, ou o dia que eu pegar ela. Irmãos, isso é comportamento de cão. Não tenha comportamento de cão. Quem tem comportamento de cão tem um coração odioso. Odeia, mesmo estando na igreja. Que igreja em si, placa de igreja nenhuma transforma ninguém. O que transforma, o que muda, o que altera a tua maneira de ver, de viver e de ser, ainda é Cristo Jesus e a presença do Espírito Santo de Deus, regendo, controlando, gerenciando as nossas vidas. É isso que nós temos que entender, e entender rápido isso. Temos que tirar todo o ódio, todo o rancor, toda a mágoa que ficou. Esse restinho, essa casquinha pode crescer. Então entre dentro do seu coração e retire tudo que venha a contrariar ou, né, te trazer aí esse título, cão. O que é cão, pastor? Geralmente são pessoas que carregam ódio, mesmo estando na igreja, mas são odiosos. Entendeu? E por que eu carrego isso? Você carrega isso? Porque ainda não temos o conhecimento total e nem sabemos a dimensão do Deus que nós servimos. Deus, a partir do momento que Ele passa a gerenciar a minha vida e a tua vida, todas as coisas se faz nova. E se faz nova, não temos nós que termos comportamento de cão. Por isso que a Bíblia diz: estarão fora os cães, né, os feiticeiros, mas vamos parar só no cão aqui para você entender que não é um bicho, são comportamentos que nós temos.
comportamento de ira, comportamento... Isso tudo é coisa de pessoas que têm comportamento de cão, que não esquece. Não, eu passo assim, ó, aquilo lá tá guardado aqui dentro de mim. Tu pra mim é bobo. Isso aí só vai te dar problema. Você tem que entender que essas coisas nunca vai te fazer bem. Deixa eu ver aqui. Robson Gonçalves. A paz do Senhor Jesus, pastor Zé Carlos, ore por mim. Amém? Amém, Robson. Fica aí até o final, né? Então, Robson Gonçalves. Então nós temos que entender que o comportamento, a palavra cão estão fora, os cães, os feiticeiros, né? Mas os cães, principalmente os cães, eu quero que vocês entendam na noite de hoje que os cães, eles são terríveis. São pessoas que ainda não estão libertas verdadeiramente, às vezes de certos impulsos ou comportamentos internos. Não perdoa, é vingativo. Muitas vezes são até explosivos, porque são cegos. E a Bíblia os chama de cego, lá em Isaías, como a gente leu. São cegos. Cegos por quê, pastor? Porque o cego, ele não conhece. Então, se ele não conhece essa dimensão, esse espaço reservado por Deus para as nossas vidas, pode esquecer. Quem não conhece não sabe. Mas, portanto, ele não conhece por falta de oportunidade, ele não conhece por ser preguiçoso. Como lá no livro de Isaías diz que o cão é daquele tipo que já não late mais, não procura conhecimento. E a vida desse cão é viver dormindo. Dormindo como, pastor? Dormindo na presença do nosso Deus. Por isso que a palavra diz, os cães estarão fora. E são comportamentos terríveis. O cão não tem conhecimento. Mas não é porque o conhecimento não está ali disponível para ele. Muito pelo contrário. Até às vezes vive em um ministério que os pastores dão bons ensinos, mas no culto de ensino nunca foi. Na escola dominical também não vai, né? Então assim fica difícil. Em casa não lê a palavra, fica extremamente difícil, né? Uma pessoa que não tem conhecimento não ser relacionado a esta palavra. Os cães. Cães são pessoas que não têm conhecimento. Não por falta, né? Mas por não querer. Por ter uma natureza que o que eu sei já basta. Você vai morrer, eu vou morrer lendo a Bíblia e não vamos entender ela 100%. Porque a Bíblia ela é um mistério. A palavra é que edifica, a palavra é que abre os nossos olhos, a palavra que nos prepara, a palavra é que nos dá reforço, a palavra que nos orienta, e é a palavra a base de tudo na minha e na tua vida. A pastor, só leio aqueles versículos bons. Quando foi que a Bíblia tem versículo ruim e versículo bom? A Bíblia ela é 100% inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A inspiração veio de Deus. A vontade, a orientação veio tudo de Deus. Para que você e eu venhamos acatar cada versículo e analisar. Por isso que a Bíblia diz, você tem que ler e meditar naquilo, medite na palavra. Para que o seu coração, o meu coração, passa, né, a ver as coisas diferentes. Provérbios 23 e versículo 35, 23 de Provérbios, versículo 35 diz: E dirás, feriram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, contudo eu nada percebi. Quando despertei, para que possa voltar a beber. Assim é o cão. Vocês já notaram que um bêbado se comporta dessa forma? Quando eu bebia, ninguém bateu em mim, mas eu já cheguei a ver bêbado apanhando.
No outro dia ele não lembra de nada, ele volta para o mesmo boteco e vai beber de novo. Esse é um grande exemplo que o livro de Provérbios deixa para aqueles que estão na igreja, que ainda não se desmamou lá do mundo 100%. É considerado cão. Porque se Deus te resgatou lá do mundo da bebida, da prostituição, da droga, e você está procurando, eu não procurei mais nem os meus amigos. Eu afastei de todos eles, porque na realidade não eram amigos. Amigos para beber com você, para ir usar droga com você, aquela amiga que te orienta, amiga, tem um boy ali que é afim de você. Isso não é amiga tua, isso não é amigo teu. A pessoa que não tem o comportamento de cão, ele diz, meu amigo, tu não leva mal, mas agora eu sirvo a Deus. Minha amiga, tu não leva mal, mas o meu boy é o marido meu. Entendeu? Mas tem irmãzinhas e irmãozinhos por aí que vai na hora. Aonde que ela mora, aonde que ele tá, né? Me mostra, uma misericórdia, que homem lindo, que mulher bonita, hein? Como é que eu falo com ela? Como é que eu falo com ele? Tem crente assim. Sabendo, são todos sabedores de que Deus lá de cima não está de acordo com isso. E é isso que nós estamos vivendo, boa parte de nós. Abrindo espaço, não é nem brecha, é espaço. É comporta, é porta, é portão. É estrada. Tem crente que até faz a estrada, é por aqui, né? Que a rapariga entra com o meu amado que não é amado. E o proibido entra, essa estradinha que eu não fecho ela nunca. Então, segundo a Bíblia, essas pessoas que se comportam dessa forma têm um comportamento de cão. Entenderam agora o que é cão? Então é isso. Aqui em Provérbios diz que o bêbado, feriram-me, mas eu nada senti. O bêbado não sente nada. Eu lembro que uma vez eu tomei tanto, eu tinha uma pinguela para passar, eu estava no garimpo Juruena. Eu acho que era final de ano, não sei. Sei que eu sempre, quando eu bebia, que eu desconfiava que eu ia ficar bêbado, eu já ia embora. Mas lá eu não sei que coisa que foi. Eu bebi muito tipo de bebida, tudo bebida quente. Eu acho que eu misturei e eu comecei a ficar ruim e eu desconfiei. Falei, eu vou embora. Mas eu fui com mais e fui talagando ele. E tinha uma pinguela para passar. E eu lembro assim que os amigos meus riam muito. Que eu fui passar essa pinguela e quando eu cheguei no meio dessa pinguela, o mundo girou e eu despenquei lá dentro. Eu vi um colega meu cair com um corotão daqueles de 50 litros de óleo, nós estávamos trabalhando. Ele caiu, se arrebentou todinho, machucou o rosto, machucou o braço. E eu caí de cabeça lá dentro, tinha cada pedra doida ali. Era uma água bem forte. Nenhum arranhão. E o mais interessante, perdi chinelo, camisa, que eu estava sem camisa, mas a bebida não. Entenderam? No outro dia eu não estava sentindo nada. E assim Provérbio reafirma isso. Que a pessoa que se comporta como cão, ele anda como um bêbado. Então aqui ele diz, Provérbio 23 e versículo 35, que diz, feriram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, contudo eu nada percebi. Quando despertarei, para que eu possa voltar a beber. Quer dizer, a pessoa que se comporta como cão, ele não sente nada. Tudo para ele tá bom. Mas para Deus não. Ele tem a oportunidade de não voltar a beber. Às vezes até a pessoa conta para aquele bêbado, olha, te bateram, cara. Mas como Provérbio 23 e versículo 35 diz, que eles feriram, mas eu nada senti.
bateram em mim com tudo, eu nada percebi. Quando despertarei eu para que eu possa voltar a beber? Parece que lá é que está melhor. Assim tem pessoas no meio do povo de Deus se comportando desta maneira. Então vocês estão entendendo hoje o que é cão. O que é que a Bíblia fala? Os cães é isso. São pessoas que voltam a comer do vômito. São pessoas rancorosas, pessoas com coração odioso, como a palavra diz. São pessoas assim. Para essas pessoas não tem jeito, pastor? Tem. Mas muitas vezes eles não querem, preferem ficar dormindo. Preferem se entregar àquela vida. Estar na igreja, mas o coração em si ainda navega, anda no mar da desobediência. E é por isso que a palavra diz: os cães estarão fora. São pessoas que dormem, não querem conhecer, não querem fazer parte, mas está ali no meio do povo de Deus, mas preferem voltar para onde Deus os tirou. Pessoas que não se comprometem em querer saber, entender e levar a sério as coisas de Deus. Provérbio 26, versículo 10 diz: um arqueiro que fere a todos, tal é o patrão que dá o emprego ao insensato e ao bêbado que passam por suas portas. Está falando, o cão é um arqueiro que fere a todos. Tal é o patrão que dá emprego ao insensato e ao bêbado que passam por suas portas. Quantas vezes os patrões dão emprego a pessoas insensatas, irresponsáveis? Quando eu trabalhava com caminhão, eu vi muito isso. O patrão dá caminhão para o cara novo, outra hora ele abandonar aquilo, outra hora saía, levava um monte de coisa do caminhão. Tratar o caminhão como se fosse dele, né? Não, nem se fosse dele ele não fazia aquilo. São pessoas insensatas que não acatam de maneira nenhuma um regimento acima dele. Se você entra na minha casa, você está sobre o meu regimento. Você não pode fazer tudo que você quer na minha casa, e nem eu tampouco na tua. Eu tenho que ir ao espaço que você me reserva. Tem casa que eu nem entro. A pessoa está ali pelo portão, eu já entendo. E se ficar conversando comigo ali no portão, aí ele disser depois de uns 10 minutos a gente conversar: ah, pastor, entra, eu já não vou entrar. Ah, pastor, o senhor é ignorante. Não, para quem sabe ler um pingo, a gente sabe que é um i. E é muito importante as pessoas terem essa noção, não serem sensatas e nem se passar por babaca. Porque tem pessoas que percebem, mas não, né? Fica ali. Eu tenho amigos meus, amigão meu mesmo, assim. Mora aqui, eu não vou. Eu sei que a vida deles é corrida. Agora o cão folgado, não. Repara que o animal folgado, ele é terrível. Você fala, eu tinha um cachorro que eu falava para ele: sai daí. Aí que ele ficava mesmo. E assim tem pessoas que se comportam como um cão. Em todo lugar se encosta, deita, fica ali, né? Só se levanta na hora de comer. E que hora é essa, pastor? A hora que você vai para a igreja dizendo: hoje eu quero que Deus fale comigo. Como que Deus vai falar com alguém? Eu acho meio difícil. Que nunca busca Ele, que nunca tem aliança com Ele, que nunca entra pelas portas. Mas na hora da dificuldade corre lá. Não é assim? Mas Deus está todos os dias nos cobrando isso. Todos os dias Ele requer que nós venhamos a estar na presença de Deus, que é o nosso patrão, o nosso Pai, como não enquadrado nessa palavra aqui de Provérbio 26, versículo 10. Né?
Tal é o patrão que dá emprego ao insensato e ao bêbado, que passam por suas portas. Ele pode ter certeza de uma coisa: o insensato não vai ter, o bêbado não vai ter noção, porque está bêbado. E o insensato vai lhe trazer muitas preocupações e prejuízos, porque são irresponsáveis. E da mesma maneira, Deus nos chamou para trabalhar para Ele. Mas Ele é além de patrão. E é por isso que Ele diz: eu não sou como o patrão da terra que emprega. Eu lembro lá no Sapezal, chegava aqueles caminhões pegando aqueles homens na rua que bebia para levar para a fazenda. Levava 20. Na segunda, terça-feira já voltava 10. Sabe por quê? Pegaram eles bêbados. Chegava lá que ele tinha uma noção aonde é que ele estava. Ele dizia: não, aqui eu não fico. Porque ele queria voltar o quê? A sarjeta que ele estava vivendo. Assim tem pessoas. Aí o patrão vai e leva 10 homens desses para passar a decepção. Assim é Deus. Só que Deus leva, mas Ele já sabe quem é você e eu. E o que Ele faz? Eu vou te dar uma oportunidade. Se você, eis que estou à porta e bato. Se entrar, eu vou fazer transformação na tua vida. Mas nem sempre, né? É desse jeito. Quer dizer, pastor, Deus então escolheu esses homens. Deus errou. Não, Deus, Ele não é oportunista, Ele é o pai da oportunidade. E muitas vezes Ele vai lá, tira a pessoa da bebida, da droga, da prostituição, traz, coloca no meio das ovelhas, e ali Deus zela, cuida, faz o máximo, mas a pessoa tem espírito de cão. Por isso que a palavra diz: os cães não entrarão no reino do céu. Então hoje nós estamos entendendo o que é cão. Não é um cachorro, mas sim pessoas que voltam ao vômito, como nós já lemos aqui, que volta ao vômito o tempo todo. José Carlos, Pai do Senhor Jesus, tudo na paz de Deus. Eu acho que é o missionário, né? Aqui tá tudo bem, eu não enxergo direito. Eu acho que é o missionário José. Teve aqui em Tangará pregando e a gente não pôde se ver. Não foi maldade minha. Eu tinha... nem lembro o que era. Eu não lembro o que era. Não, eu fui pra Barra. E durante o dia a gente tá mexendo com um negócio aqui que toma o nosso dia inteirinho, mexendo com gente, né? Mas isso já está acabando também. Daqui a pouco eu vou ter mais tempo. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Quando a palavra diz: estarão fora os cães são pessoas. Assim como Isaías diz: ó Israel, os guardas de Israel são cães. Pessoas que não quer, não aceita, não tem conhecimento. E a única coisa que eles pensam é se escorar, se comportar, não tem presença de Deus. E Deus requer isso de nós. Deus não fez como Provérbios 26:10 que diz: tal patrão que dá emprego é insensato e bêbado, que passa por sua porta. Deus não trabalha dessa maneira. Deus, Ele abrange a todos. Mas a decisão de ficar, de aprender, de estar vivendo na presença de Deus, a responsabilidade é minha e também é tua, tá? Não é de Deus, não. Deus, Ele está disposto a nos ajudar a partir do momento em que nós chegamos até a Ele e dizemos: eis-me aqui, Pai, faça o que é necessário. Você tem que ter esse desejo. Se você não tem, você é insensato. Eu sou insensato. E acabou a conversa. Não existe outro meio termo, né? Não, mas Jesus está trabalhando. Não, ele está trabalhando, mas Jesus não é ladrão, nem é para frente e nem arromba a porta, não. A Bíblia diz que ele bate com suavidade. Ei, tu tá aí dentro. Eu quero transformar a tua vida, transformar ela em uma vida santa, uma vida onde eu tenha
a minha presença dentro de cada um de vocês. Mas é preciso que nós venhamos abrir a porta para pararmos de sermos enquadrados como cão. Entendeu? Cão é aquele que não quer e pronto, acabou. Que é insensato, anda como um bêbado. Nós já falamos sobre isso aqui. Provérbios 27, versículo 22 diz: mesmo que você espanque o perverso, como grão no pilão, a sua insensatez não se separa dele. A própria Bíblia dizer que para o insensato não tem jeito. Provérbios 27, 22. O insensato é terrível, irmão. Não, mesmo que você espanque o perverso, como grão no pilão, a sua insensatez não se separa dele. Estão entendendo como é forte isso? É o que tem espírito de cão e acabou. É insensato, pronto, acabou. É um homem que vive segundo os seus méritos. Eu sou assim, não mudo. Eu conheço gente velho que fala, eu já vi pessoas falar isso pra mim: eu sou assim, pastor, e eu não mudo. Ah, não? Então, Provérbios 27, versículo 22 diz: mesmo que você espanque, né, o perverso, como um grão num pilão, a sua insensatez não se separa dele. E isso é uma verdade. Mas tem como, pastor, mudar? Tem. De ter, tem. O duro é essa pessoa querer, né? Mas eu achei muito interessante esse último versículo, 27 e 22, para a gente encerrar. Então hoje nós entendemos o que é o cão que a palavra fala. Viu? Não é um bicho, são pessoas insensatas. Pessoas muitas vezes que não têm gratidão. Pessoas que estão na igreja, mas não estão nem aí para o que está acontecendo com o povo de Deus. Outra coisa que o cão tem, em Provérbios 7, 27, que diz: a casa dela é uma trilha que conduz a precipícios, abaixo, rumo ao inferno, a morada eterna dos mortos. Tá onde isso, pastor? Lá em Provérbios 7, versículo 27. Tudo isso são pessoas que se comportam como cão. E você não é cão e nem eu, né? Nós não somos. Deuteronômio 23, vou fazer bem rapidinho aqui para você anotar aí. Em versículo 18 diz: não trará salário de prostituta nem de cão à casa do Eterno teu Deus, a fim de pagar algum voto, porquanto o Senhor teu Deus por ambos tem repugnância. Vocês viram que o cão está ali? Não trará salário de prostituta nem dinheiro de cão à casa do Eterno teu Deus, a fim de pagar algum voto, porquanto o Senhor teu Deus por ambos tem repugnância. Ah, pastor, mas eu recebi aquela oferta da prostituta. Ela deu com tanto carinho, ela está nos ajudando aqui. Pode estar te ajudando, mas Deus não está recebendo. Vocês sabiam disso, que o dinheiro impuro, Deus também. O dinheiro é sujo já por natureza. Mas se a fonte desse dinheiro que eu estiver recebendo, eu ter noção que vem de uma prostituta, vem de um traficante, como eu já vi pastores aliados, conheci um lá em Rondônia. Esse traficante aqui ajuda nós aqui, não havia nem necessidade disso. Esses são cães. E eles querem de uma maneira ou de outra se redimir com Deus. Às vezes com dinheiro. Mas o pastor aceita e enche o bornar. Mas ele, eu acho que nunca leu isso aqui, né? Não trarás o salário de prostituta, nem dinheiro de cão à casa do Eterno. Mas tem pastor com o olho dele, né? O olho não, a sacola dele, né? É bem maior que um caminhão 9 eixos, não é isso? Nunca enche. Então, se o pastor tem noção, agora a pessoa chega, eu nunca vi, não sei quem é ele, não sei quem é ela, ele vai ali, mas pastor, o que é que tem
tem a ver sim. Se o pastor tem noção, conhece quem é a pessoa e aceita essa ajuda, pode ter certeza que ele está sendo desaprovado. Ele está pecando, pastor? Não sei. Se ele tem noção e anda pela palavra, ele vai discernir que nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que agrada e o que desagrada. É ou não é? Mas tem pessoas que aceitam, não está nem aí, não quer saber da fonte. Quer saber que a casa de Deus está sendo abençoada, né? Mas na realidade é ele, né? Está se dando bem. E assim tem muitas pessoas, né? Então nós temos que entender que Deuteronômio 23, versículo 18, diz que não trará salário de prostituta nem dinheiro de cão. Aí o cão de novo para você e eu entendermos, né? A casa do Eterno. Então se você faz isso, Provérbios 7, 27, já diz: a casa dela é uma trilha que conduz ao precipício abaixo, rumo ao inferno, a morada eterna dos mortos. Está falando das prostitutas. Provérbios 7 e versículo 27. Está lá dizendo que a casa dela é uma trilha que conduz a precipícios abaixo, rumo ao inferno, a morada eterna dos mortos. Então o que você quer que essa pessoa possa te dar de benefício? Nada, irmão. Essa pessoa não tem nenhuma virtude santa. O que ela faz, o que ele faz, é algo extremamente que ativa, que Deus tem repugnância. Se Deus tem, você também tem que ter. Para de olho grande, viu? Espera no Senhor, que Deus vai levantar outro ou outra para te trazer esse benefício para a tua igreja, viu, pastoraiada? Cuidado, viu? É a palavra que diz, daí eu não. Por isso que tem um bocado aí que gosta do pastor Zé Carlos pra caramba, viu? E tem uns aí que não muda, né? Olha o que diz o Senhor, Provérbio 12, versículo 22, diz: o Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, mas se compraz imensamente com os que falam a verdade. Então, Deus, Ele tem um ódio mortal da boca mentirosa. Porque Apocalipse 22 e 15 diz: estarão fora os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem moralidades sexuais e os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam uma mentira. Entenderam? Então, e o Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa. Não minta, irmão. Fale a verdade, nem que te arranque um pedaço, mas seja verdadeiro. Porque o verdadeiro, por mais que as pessoas afoguem ou fechem ele, e talvez ele até morra, mas um dia a verdade vai ser revelada. E nada fica oculto aos olhos de Deus. É melhor morrer sem nada do que morrer pensando que tem tudo, né? Tudo relacionado à mentira é falso. A minha vida é falsa, o que eu tenho é falso, nada. Porque quem mente, na minha opinião, rouba. A mentira é a porta para tudo. Eu já vi pessoas mentindo em cima do púlpito, brincadeira. Mas tem. E o que eu só tenho contra isso, pastor? Eu nada. Tenho nada. Mateus 7, versículo 6 diz: não deis o que é sagrado aos cães. Tem mais isso, viu? Não deis o que é sagrado aos cães. Não está falando de pro bicho não, viu? E nós não trabalhamos com comida consagrada. A gente não tem nada disso. Não deis o que é sagrado aos cães. Nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteie, e voltando-se vos faça em pedaço. Não muda nada. Assim é o cão, assim são os porcos. Vão ser porcos a vida inteira. Só Deus para ter misericórdia. Ou se haver um dia um aquebrantamento interno. Irmãos, tem coisas que eu falo aqui que as pessoas não entendem.
Mas existe um povo específico que a Bíblia chama-os de filhos da perdição. Mas pastor, para esses não tem jeito, é a palavra que fala. Ele vai ser sempre desse jeito, ela vai ser sempre desse jeito. São os cães. São pessoas chamadas de filhos da perdição. Não, pastor, mas quem está na igreja vai... irmãos, a maioria, ou mais da metade, vai ficar, irmãos, na caminhada que está aí. É mais da metade de nós. Se eu não me cuidar, eu fico. Se você não se cuidar, você também fica. Deus, desta noite, está falando: ei, perca esse comportamento que você tem de cão. Não seja fariseu, mas seja homem íntegro, mulher íntegra, que tenha uma fé abastecida do alto e não do que você está vendo. Não tenha saudade do Egito, porque foi de lá que Deus nos tirou. Viu? Eu estou terminando já, só faltam os 200 versículos. Então, o provérbio 12:22 diz que o Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa. Mateus 7:6 diz: não deis, né, já li, não deis o sagrado, o que é sagrado aos cães. Mateus 8:12 vai dizer: entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Os cães vão ser lançados fora, assim como muitos outros, né? Então nós temos que ter essa orientação de Deus o tempo todo, que não devemos nós nos comportarmos com o comportamento do cão, né? 1 Coríntios 6, versículo 9 diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais. A palavra não fala disso não, pastor. Fala não, olha aqui, homossexuais de qualquer espécie. Ô pastor, mas tadinho, já tem até uma igreja deles, mas não está de acordo com a palavra. Se não está de acordo com a palavra, eu não tenho nada contra eles. Quem sou eu? Mas a palavra tem. Viu? Se a palavra tem, você tem. Eles podem mudar? Pode. Mas também são considerados cães. Tudo aquilo que vai ao oposto do que Deus quer, automaticamente são coisas que são enquadrados como cães, né? Então, o homossexualismo, biblicamente e para Deus, está extremamente errado. E pronto, acabou. Vou te processar, pastor. Você falou que os homens... Vai sim. Ou você muda, volta a ser o que Deus pediu. Contra você eu não tenho nada. Mas contra o homossexualismo, a palavra é contra, Deus é contra, e não vai entrar no reino do céu. E pronto, acabou. Gálatas 5,19 diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. É o que nós estamos vendo, não só nos carnavais. Você vai para os mercados hoje, você encontra isso. Pessoas que já foram crentes, andando com um shortinho desse tamanho. Quando vê a gente, fica amarelo. Não, irmão, continue de cabeça erguida, porque você voltou ao vômito. Não tenho nada eu contra você. Assim como Deus te ama ainda, e você está vivo, viva, eu posso me surpreender daqui uma semana você se arrepender e largar a vida de cão e voltar a ser um varão, uma varoa abençoada extremamente nas mãos de Deus. O cair é do homem, mas levantar, não vem com essa conversa que o levantar é de Deus, não. Levantar é você que põe-se de pé e Deus começa a reger na tua vida. Não, o cair do homem, levantar não, Deus não pega, não é por força. Não é por força. É você que ainda vai lembrar, eu vou lembrar do pouquinho de Deus que está dentro de mim e dizer: vou voltar à presença de Deus e parar com esse barulho,
né? Voltar a adorar a Deus. Isso é interessante. É você que toma essa decisão. Gálatas 5,19 diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Nós já sabemos disso. Filipenses 3:2 ainda manda que nós venhamos a tomar cuidado com os cães. Porque os cães, eles agem de várias maneiras diferentes. Filipenses capítulo 3, versículo 2, veja o que está falando lá com relação aos cães. Tomai cuidado com os cães, contudo, com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Então, tomai cuidado com os cães. Isso está lá escrito no livro de Filipenses 3:2. Por quê? Nós temos que tomar, porque quem tem comportamento de cão, ele age com falsidade, ele age com perseguição, ele é capaz de preparar uma arma. Quem age assim? Ah, pastor, e Deus? Muitos que agem assim conhecem a Deus, já serviram a Deus, ou talvez estão na presença de Deus dentro de uma igreja, mas dentro deles ainda não há uma transformação, porque eles por si próprios tomaram essa decisão de não deixar Deus controlá-los 100%, tá? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. 1 Timóteo capítulo 1, né? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10 diz: para os que vivem na prática da imoralidade sexual, os homossexuais em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos, e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina, é considerado cão. E pronto, acabou. Apocalipse 21:8, último versículo. Porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidades sexuais, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Viu? Tá aí. Não é pastor Zé Carlos, não. Vamos orar e agradecer a Deus por esse trabalho de hoje. Bendito Deus, nosso Pai. Mais uma vez estamos aqui neste lugar para agradecer pelo Deus tremendo que o Senhor tem sido na nossa vida. Deus, hoje quero chamar a atenção para a vida do irmão Robson Gonçalves. Não sei o que está vivendo, nem quero saber. Porque, Senhor, quem sabe de tudo é o Senhor. O Senhor entre, Pai, no cativeiro, na história, na vida do teu servo. Se for a falta nele, que o Senhor complete, o ajude a se posicionar segundo o teu querer e a tua vontade. Mas se essa falta, meu Deus, vier de fora, que o Senhor reforce o seu escudo em volta do teu servo e dê a ele a visão, Pai, que só o Senhor pode dar. A visão de que o impossível está na frente dele. O impossível que está à frente dele, o Senhor pode tirar. O Senhor pode mudar a história e o cativeiro do irmão Robson. Entre, meu Deus, com providência nas lutas a qual este homem está passando, desde que há nele santidade, desde que há nele, meu Deus, obediência, desde que ele esteja se posicionando certo na tua presença. Que o Senhor o auxilie em tudo que estiver em falta na vida dele. Deus, também nesta noite apresenta a vida do pastor Gilmar, missionária Cida Lima, os seus filhos, a igreja, lá o trabalho dele. Que o Senhor continue, meu Deus, abençoando enormemente a vida dos teus servos. Ah, Senhor, que nenhuma tristeza, nenhum abatimento que venha de fora, nenhum ataque, Pai, que venha de fora possa penetrar, aleluia, a cúpula a qual o Senhor colocou essas vidas, pastor Gilmar, missionária Cida Lima e seus filhos, que eles sejam blindados em nome de Jesus. Deus, também nesta noite apresenta a vida da irmã Francisca Souza, aonde ela estiver. Que o Senhor continue tendo o teu nome exaltado e engrandecido na vida da tua serva, porque bem sei eu que Deus é Deus e que tudo Ele vê e que tudo está sob o controle dele. Deus, que o Senhor nesta noite também dê uma noite de paz e de muita alegria à tua serva, que o amanhã esteja escrito o nome dela, para que amanheça amanhã e tenha mais um dia de
de aprendizagem, de crescimento na tua presença. Assim, meu Deus, também apresento a vida da irmã Josefa, seus filhos, o seu esposo, netos, genros e noras. Que o Senhor, meu Deus, continue com a tua mão forte, protegendo esta família, e que o Senhor continue a grande obra que o Senhor começou. Pai, dê a eles, todos eles, uma noite de bênção e um amanhã muito esperançoso sobre o controle e o gerenciamento seu. Deus, também nesta noite, eu apresento a vida do Júnior, da Kelly, do Neto, que está ali agora, meu Deus, como uma grande novidade, um presente a qual o Senhor deu a este casal. Que ele venha ter saúde, todos os três, tá, irmão? E todos que estiverem ligados sanguineamente, que o Senhor os abençoe. Deus proteja toda a família, que o Senhor cresça todos os dias em bênçãos, em proteção, e que o Senhor seja a mão forte na vida deste casal. Deus, também nesta noite, eu apresento a vida da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas cunhadas e cunhado, dos meus sobrinhos. Que o Senhor continue, meu Deus, abastecendo a minha família de muita bênção e de muita orientação, porque eu sei que o Senhor é Deus e até aqui tem nos ajudado e vai continuar ajudando em nome de Jesus. Deus, também nesta noite, abençoe a minha tia Sebastiana lá em Rondônia, todos os meus primos, sem exceção, aonde eles estiverem, lá em Rondônia, aqui no Mato Grosso, lá no Paraná, no Portugal. Tem um pouco que mora ali para o Pará, eu nunca os vi, mas o Senhor os conhece. Então, que se estenda a tua misericórdia até eles. Deus, também nesta noite, apresenta a vida da Anne, da Samira, da minha esposa Carla, a minha própria vida, este trabalho, tudo sob controle do Senhor. Que o Senhor continue nos alentando, nos avisando e tendo de fato uma liberdade 100% dentro de cada coração. Nesta noite nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos, e todos nessa noite dizem amém e até amanhã, se assim Deus permitir. Com certeza Deus vai permitir, porque Ele ainda tem muito a fazer nas nossas vidas. E nunca se comporte como um cão. Tu não é cão, viu? Tu é uma bênção, um jarro, um vaso, a qual Deus quer encher todos os dias da graça e da benevolência dele. Fica com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.